Bom, quem é freguês aqui das nossas reflexões sabe que eu falo do titio Thomas Kuhn o tempo todo. E acho que tem determinados autores que têm que ser trazidos, têm que ser lembrados e têm que ser recordados, porque eles têm determinadas senhas para abrir determinadas páginas. Então Thomas Kuhn diz isso. O conhecimento humano é feito de rupturas, não é linear. E determinadas ciências batem num determinado muro a partir de determinadas circunstâncias. E nesse momento, ele dá o nome de anomalia, e aí a gente precisa entrar num processo que ele chama de momento extraordinário, em que você sai da normalidade para rever os paradigmas que existiam antes daquela anomalia. Quando a gente analisa aí toda essa bagunça, que é uma bagunça, que é normal, a anomalia gera essa bagunça. As pessoas não conseguem compreender por quê? Porque as pessoas estão tentando encaixar o novo fenômeno da internet, com todas as mudanças que ela está trazendo, com todas as alterações nos hábitos das pessoas, quebrando valores, quebrando ideologias, quebrando paradigmas, as pessoas querem entender tudo isso com as teorias e com as filosofias antigas. Não vai conseguir entender. Leiam Thomas Kuhn, A Estrutura da Revolução Científica. Se você não tem paciência de ler o livro, vai no Resumo Cast. Eu fiz lá uma análise com o Gustavo. Bota lá, Resumo Cast, Nepomuceno, Thomas Kuhn, ou Estrutura da Revolução Científica. Ouve esse podcast. Então, a partir daí, o que a gente vai entender? E eu demorei muito tempo para poder falar esta frase para vocês. Vou abrir aspas aqui. As ciências sociais estão vivendo a maior crise da sua história. Fecha aspas. As ciências sociais estão vivendo a maior crise da sua história. A internet não consegue ser explicada pelos atuais paradigmas da economia, da sociologia, da ciência política, né? de todos os estudos da psicologia, né? Todos os estudos que estudam fenômenos que acontecem a partir do Sapiens, não são fenômenos que acontecem independente do Sapiens. Se o cometa passa, não tem nada a ver com Sapiens. Nada a ver com Sapiens. Se as baleias cantam no fundo do oceano, não tem nada a ver com Sapiens. Mas no momento que a gente inventa uma tecnologia que as pessoas passam a se comunicar de forma diferente, isso tem a ver com Sapiens. É um fenômeno humano. E os fenômenos humanos são estudados pelas ciências sociais. Eu não gosto quando o pessoal fala ciência humana, porque toda a ciência é humana. Tudo que a gente estuda é humano. Existem estudos humanos de coisas que não são fenômenos não sapiens e fenômenos sapiens. Obviamente que existe aí uma fronteira, uma zona cinza. Mas, de qualquer forma, né, por exemplo, uma pandemia é um fenômeno mix. É um vírus que atinge os sapiens, então vai no meio das duas coisas. Mas uma tecnologia nova que aparece é sapiens integralmente. Foi criada pelo Sapiens. Uma nova ideologia que aparece foi criada pelo Sapiens. Então a gente precisa das ciências sociais para entender a internet. E a gente tem uma crise nas ciências sociais. Porque quando a gente olha para a história, o senso comum dos historiadores, que também é ciência social, dos antropólogos, que também é ciências sociais, né, você não vê a importância da tecnologia. A tecnologia, a gente não considera o Sapiens uma tecnoespécie, como nos orientou a Escola de Toronto através do McLuhan. E a partir daí, a gente começa a ver que a gente é uma tecnoespécie, e essa nossa tecnoespécie é mutante, tecnomutante, cria tecnologias e ideologias, e quando novas tecnologias e ideologias são criadas, em particular as novas mídias, nós abrimos uma nova era civilizacional. Então, o que acontece aí? Acontece que a gente tem um ambiente, um novo ambiente
na sociedade em que a gente começa a experimentar zonas de inovação, a gente começa a experimentar zonas de atração, em que nessas zonas de atração nós começamos a usar novas ferramentas que nós não tínhamos antes, em particular novas tecnologias midiáticas, e essas tecnologias midiáticas permitem a criação, por exemplo, do Uber, a criação do Mercado Livre, a criação do Airbnb, a criação do Waze, que é o uso claro, específico, que você vai ler no livro do Steve Johnson, Emergência, que eu recomendo você ler também, que o nome deveria ser Emergente, não Emergência, mas foi traduzido assim, em que ele vai fazer um estudo de alguns centros de pesquisa que estão usando complexidade. E ele vai comparar o Slashdot, uma das primeiras plataformas curadoras que nós tivemos, com as formigas. Mostrando que o que a gente está vivendo hoje é a adoção da lógica das formigas. É essa a grande novidade e esse é o grande desafio que nós temos daqui para frente. Toda a lógica de pensar negócios, e negócios também estão envolvidos em ciências sociais, e a administração também é uma ciência social, a lógica toda da formação de todos os gestores, de todos os gerentes que estão aí, dos líderes de empresas, foi ambientes de administração que tinham os conceitos pré-digital. E o que a gente precisa entender é que há uma crise de paradigmas que precisa ser iniciada, revista, em que a gente tem que ter uma nova visão sobre os sapiens. A nossa tecnoespécie, de vez em quando, promove revoluções civilizacionais, adotando modelos mais sofisticados. E agora o grande desafio é entender a lógica das formigas e colocar essas lógicas da formiga a serviço dos consumidores. Esse é o grande desafio da tal transformação digital. Porque para você fazer transformação de qualquer coisa, primeiro, você precisa do mapa da nova formação. E aí iniciar o processo trans. As pessoas estão fazendo o quê? As pessoas estão começando o processo trans sem o mapa da nova formação. Porque digital não é nada. Você tem que apontar o que é o digital. O que é ser competitivo no digital. E a partir daí você entrar num processo trans. As pessoas estão fazendo o contrário. Elas começam o processo trans sem o mapa da formação. E é isso que está dando errado, de maneira geral. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos aí com a melhor escola de futurismo do Brasil, Bimodais. Temos aqui uma narrativa que vai sendo construída ao longo dos anos, com a participação intensa dos bimodais, que tem uma formação, que tem atividades internas, leituras, lives, artigos exclusivos, certificação, debates. Então eu convido você para sair de Matrix, vir conhecer uma narrativa consistente sobre o digital, não é essa fumaçada que está aí, e você vem para cá participar desse processo. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero tomar pílula vermelha, quero ser bimodal.